Vamos lá, gravando. Ok, gravando. Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse tema, meus amados irmãos e irmãs. Tema este bastante extenso, que gerou vários vídeos, porque se trata exatamente de responder a dúvida de dois irmãos, um irmão e uma irmã, ao mesmo tempo, que coincidentemente, e eu já falei para vocês que eu não acredito em coincidência, deixaram dúvidas concernentes uma à outra. E quando a gente analisa as dúvidas dos dois, nós percebemos que tem mecânicas parecidas. E olha que sincronicidade, que coisa bacana. Um deles deixou a dúvida nos comentários do vídeo das palestras, onde eu gravei lá na Sociedade Teosófica, na loja Liberdade, minha loja. Para você que não assistiu a palestra, vai ficar o link aí na descrição. E a irmã deixou essa dúvida no comentário de um dos vídeos que eu gravei aqui para o canal, para responder um dos irmãos de uma forma mais personalizada. Então, gente, para você que não acompanhou esses vídeos anteriores, eu vou deixar o link de todos eles aqui no canal, tanto os dessa mesma série, quanto os da palestra, os que aguçaram a curiosidade da irmã, para que você possa ter essas referências, para que você possa acompanhar esse vídeo de agora. E tal como eu costumo fazer sempre, eu vou recuperar aí o fio de prata da meada e dizer para você o que você vai encontrar quando acessar esses links, quando conferir esses vídeos. Nos vídeos anteriores você vai encontrar um pouco da minha vida pessoal, um pouco das coisas que eu pretendo para esse canal, as mudanças futuras, os objetivos que eu tenho para ele. Vai saber mais sobre a parceria que o canal agora tem com a editora Madras, que é uma editora muito querida e muito lida entre os irmãos e irmãs de diversas ordens iniciáticas, de diversas religiões. E agora a gente tem ela como parceira, essa oportunidade de oferecer descontos para quem é inscrito aqui do canal. Nesses vídeos você vai aprender mais sobre a similaridade que tem o sono, a meditação e a oração, que são práticas muito parecidas nas suas bases, apesar de ter finalidades diferentes. Vai aprender o que acontece nos casos das pessoas que, quando estão estudando de forma muito intensa ou praticando ritualísticas, perdem de uma hora para outra a consciência. O que está acontecendo nesses casos? Vai aprender sobre o que acontece no caso das pessoas que estão orando, fazendo as suas orações nas suas igrejas, nas suas casas, e de repente se deparam com visões que não faziam parte da sua realidade, que se deparam com um local diferente do que ela estava quando iniciou a oração. Também descrevi sobre se existem limitações na prática dessas ritualísticas, se elas têm algum efeito que de certa forma prejudique um adepto, um iniciado, né, uma pessoa que as pratique. E também falei um pouco sobre os riscos reais que uma pessoa tem nesse tipo de situação. Então, assim, gente, muito conteúdo contido nos vídeos. Para quem não viu, estão aqui todos os links para você poder saborear esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal se você gostar de tudo que você vir. Não se esquece de deixar os likes nos vídeos, porque assim você consegue não só me deixar saber
que você está gostando do conteúdo, como também manter esse padrão que eu consigo oferecer para vocês. De mesmo ainda sendo um canal pequeno, ter grandes parcerias devido à qualidade dos inscritos, à qualidade do conteúdo. Então façam isso por mim. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Quer falar comigo de forma direta, deixar suas dúvidas, aproveitar a promoção? Me segue lá no Instagram, @TarcisNeflin, que aí você vai estar em contato direto comigo. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a continuação desse quinto ponto de sabedoria, quinto ponto de conhecimento dessa série de vídeos, e eu estou na parte onde eu trato das soluções em relação ao caso do irmão Dmitry, no caso das pessoas que perdem a consciência quando estão estudando de forma intensa ou praticando algumas ritualísticas. E essas soluções, gente, às vezes já foram ensinadas para nós, sabe, fica aí o puxão de orelha, mas nós não damos atenção, ou pelo menos não damos a atenção devida. Quer um exemplo? O ponto principal para a solução aí, irmão Dmitry, para o irmão começar a se trabalhar de uma forma que o irmão não vai mais perder a consciência na hora que estiver estudando ou praticando alguma ritualística, é aquele básico: relaxamento, respiração e alongamento. Só que é o básico, entendendo a importância que esses exercícios têm de forma real para quem é um adepto, para quem é um iniciado, para quem é um religioso que tem essas práticas mais intensas, porque existe, né, budismo, hinduísmo, falei para vocês sobre os mormons. Então fica agora a dica. O que eu tenho que entender no relaxamento, gente? Eu tenho que entender no relaxamento que existem partes do nosso corpo que, devido à falta de necessidade de a gente utilizar elas no dia a dia, nós não temos o hábito de enviar comandos para ela, nem de utilizá-las. E elas ficam no nosso corpo existindo de forma quase que inerte. Irmão Tarsis, me dá um exemplo de uma dessas partes. O dedinho do pé. O dedo médio do pé, aliás, para ser mais específico. O dedo médio do pé, faz essa experiência você agora aí em casa. Tira o sapato e tenta mexer ele sozinho. Você vai ver a dificuldade que vai ser você conseguir mexer esse dedo médio do pé. E por que é, irmão Tarsis? É porque o seu cérebro não está habituado e não está programado a emitir comandos para esse dedo com frequência. Então ele fica no teu corpo existindo. Mas ao contrário, por exemplo, de apontar um dedo indicador, prática que muita gente gosta de fazer, aliás, ele existe no corpo sem receber comando. Para o nosso cérebro, ele é uma coisa nova, mesmo a gente, às vezes, já tendo, no meu caso, alguns anos de vida. O cérebro não está acostumado a lidar com aquela movimentação, ele não acostumou a mandar comandos, não se habituou a mandar comandos para aquilo. Então, gente, o relaxamento, ele serve para quê? Para você tomar consciência que, da mesma forma que existem essas partes do seu corpo que estão inertes, que o seu corpo não está habituado a enviar comandos, existem pontos de tensão no seu corpo que você nem sabe que tem, porque eles são muito sutis. Quando você torce um pé, o pé incha, te avisa, dói, você fala, nossa, existe um ponto de tensão ali, e você vai lá tratar. Agora, quando você está dando uma bronca num filho, nota as caras e bocas, nota as rugas na testa, as rugas
Quando você está dando uma palestra ou dando uma aula para aqueles que são professores e você faz caras e bocas que nem eu faço, você não percebe, mas você está tensionando o rosto o tempo todo. Com o tempo isso vai te gerando rugas, que são exatamente o que? As marcas dessa atividade, mesmo que de forma inconsciente. Isto é o seu organismo te apontando que existe uma tensão que você não está consciente de que ela está existindo, mas que ela está ali, que ela é importante também. E o relaxamento, gente, trata disto. Sabe quando a pessoa, o mestre, ou então o professor de yoga, fala, fechem os olhos, agora sintam lá os dedos do pé. Acho que muitos de vocês já escutaram isso. Por que que é? Porque eles sabem que a maioria das pessoas não se preocupa com os dedos do pé. Relaxa aí os dedos do pé, sente dedo por dedo, sente as unhas. Entende? Percebam essa energia morna subindo no corpo de vocês. Sintam aí por dentro. Relaxem o intestino, relaxem o pulmão. E você começa a perceber, poxa, mas dá para relaxar os órgãos internos do meu corpo, tá? É só você enviar comandos para isso. Sintam essas percepções internas quando vocês enviarem esses comandos para relaxar esses órgãos internos do corpo, como eles estão funcionando, se você está sentindo alguma coisa diferente. Entende? E muita gente não se dá conta que é exatamente por quê? Porque é possível relaxar partes do nosso corpo que nós nem imaginamos. É possível, por exemplo, a gente relaxar todas essas tiras que nós temos atrás dos glóbulos ocular. É só mandar um comando. E nota, a gente não manda esse comando para quê? Porque a gente não percebe que essas tiras estão sendo utilizadas o tempo todo. É importante para mim o que eu vejo que está para o lado de fora, mas eu de dentro, será que não está desgastando? Será que não precisa eu relaxar, eu trabalhar, eu enviar comandos? Entendem? Então o relaxamento, gente, é para isto. Para você tomar consciência do seu corpo. Para se você de repente tiver alguma tensão em algum lugar que você não está percebendo, porque não está na sua vista, você conseguir mandar um comando cerebral para que aquilo relaxe, para que aquilo se desfaça. A respiração, gente, muito importante. Falei para vocês, no caso, tem um vídeo bacana, que aliás eu recomendo, se o irmão não assistiu, assista, eu vou deixar os links aqui também, que é da irmã Elaine Jorge, que ela tem problema de bronquite. Aí ela escutou eu falando do pranayama, a arte de prender a respiração durante muito tempo, para exatamente quando nós formos fazer um mantra em forma de programação mental, conseguir fazer ele num fôlego só. Ela falou, eu tenho bronquite agora. E eu falei, exercícios de respiração. Por que exercícios de respiração? Porque funcionam e não dão desgaste físico. Sabe? Exercícios, irmão, de alongamento, mas sabendo a real prática do alongamento. Eu falo muito, eu friso muito aqui nesse canal, que às vezes a pessoa dá aula de yoga daquilo que ela aprendeu sobre a yoga. E esquece que a yoga tem 5 graus extremamente iniciáticos. E aí ela ensina os primeiros graus de uma forma até efetiva, mas os primeiros. E aí a pessoa que está praticando acha que ela está alongando o corpo só para ganhar mobilidade no corpo, e não é. Yoga não é só para dar mobilidade no corpo. A yoga, quando bem praticada, essa parte do alongamento dela, ela é para quê? Para fazer com que a energia que nós recebemos nas ondas vibracionais que são captadas por nós, pelos nossos chakras, na hora de fazer essa respiração cósmica. Aliás, eu tenho vídeos falando sobre isto,
Vou deixar os links na descrição para vocês, para que essa energia circule pelo corpo todo, para que ela seja aproveitada na hora de enviar os comandos para o corpo como um todo. Então pouca gente se dá conta disso, que não é mobilidade, que às vezes nós temos entraves que nós não percebemos, tensões que nós não percebemos, e aí essa energia não circula, entende? Ela vem, bate em uma determinada parte e fica travada ali. Ela não segue no corpo todo de forma completa. Então, quando nós começamos a se dar conta disso, a gente começa a perceber a importância desses exercícios. Então, irmão, começa por aí e começa entendendo o quê? Que para essas 3 práticas que eu te falei, vai ser necessário o irmão prestar atenção nessas coisas. Vai ser necessário o irmão fechar o olho e na hora que estiver relaxando os músculos da face, os olhos, os órgãos internos, o irmão vai ter que prestar atenção nele, no que está acontecendo, nas transformações que estão havendo por dentro. E nota que o irmão vai ter que estar de olho fechado, prestando atenção nisso e consciente de que está prestando atenção nisso. E nisso, o irmão trabalha essa questão de manter a consciência enquanto o seu padrão vibratório está aumentando, fazendo exercícios ao mesmo tempo, tendo essas percepções trabalhando. Entende? Respiração é a mesma coisa, o irmão respirando de olho fechado. Estou mantendo por tantos segundos. Nota esse trabalho, essa atividade mental que o irmão tem de observar a respiração, aumenta o padrão vibratório do irmão, e numa hora que o irmão tá extremamente consciente do que está acontecendo, que o irmão também tá disperso, alheio às coisas que estão na sua realidade externa. E idem para esses alongamentos. O irmão vai ver que é uma coisa mágica quando a gente começa a prestar atenção por esse lado, porque a gente começa, além de alongar, a começar a sentir esses comandos passando pelo corpo, essa energia passando pelo corpo. Então é diferente praticar dessa forma, e no caso do irmão, o irmão vai estar aumentando o padrão vibracional e consciente, prestando atenção. É uma forma que o irmão tem de praticar. Segunda dica que eu dou, eu não tenho como dar essa dica sem lembrar do meu amado irmão Elcinho. Elcinho, você é um amado irmão mesmo, Elcinho. Eu amo você bastante. Para quem não sabe, o irmão Elcinho, nós somos irmãos de ordem, nós pertencemos à mesma ordem. E nos conhecemos de forma aleatória. Eu sou de São Paulo, ele é lá de Minas. Houve uma questão, a gente acabou ganhando contato um do outro nessa questão. Desde lá começamos a trocar figurinha, e nessa troca de figurinha, o irmão Elcinho virou para mim e falou: irmão, eu estou percebendo que você é da mesma ordem que eu, só que o irmão tem umas práticas aí que funcionam de forma diferente. Aqui na minha ordem, no organismo que eu sou filiado, eu tenho um conhecimento teórico excelente, muito bom. Mas não chega a abranger essa prática aí que o irmão tem. O que o irmão fez? E nós começamos a trocar figurinha por WhatsApp. Eu mandava os áudios para o irmão me respondia com as dúvidas. Eu ia direto nas dúvidas dele, sabe, passava exercícios e práticas. E uma vez aconteceu do irmão atingir um objetivo. E eu lembrei na hora, por quê? Porque eu virei para o irmão Elcinho e falei: Elcinho, quando o irmão for fazer essa prática, deita na cama, relaxa, entende? E começa a fazer a prática deitado mesmo. Eu, na hora, sabia o que eu estava fazendo. Eu, na hora, estava desmistificando o porquê toda a meditação, prestem bem atenção,
começa com o mentor falando: sentem-se de forma confortável na cadeira. Mantenham a postura ereta. Sabe qual é a justificativa disso, gente? Muita gente não se toca, mas note, será que o mestre, que o sacerdote, que o mentor, que o instrutor está falando isso à toa? Ou é porque ele sabe que ao aumentar a sua atividade vibratória devido à prática que ele está te propondo, comumente no início pode acontecer da pessoa perder a consciência. E aí, se ela estiver sentada de forma confortável, ela, ao invés de se estabocar no chão, simplesmente só vai ficar toda mole, mas sentada a tempo de ser socorrida por outros irmãos. Pararam para pensar, gente? Coincidência não existe, tá? Já falei para vocês. Fica a dica. Então, eu falei pro irmão assim, eu falei, deita na cama e vai fazer as práticas. E aí ele falou, irmão, momento mágico. Era como se eu estivesse descolando do meu corpo, sentindo a energia sair. E de repente eu olhei, eu consegui enxergar meu corpo deitado na cama lá dormindo. E eu estava consciente, irmão. Eu conseguia ir para um lado, ir para o outro. E ele todo feliz. E eu lembrei de você agora, irmão Dimitar. A prática que eu estava propondo para ele era uma prática diferente da sua situação, mas que cai na mesma coisa. Como eu sabia que corria esse risco de, na prática, ele desligar o corpo físico, falei, pratica deitado. Como nós sabemos que corre esse risco, vocês vão meditar aqui na ordem? Senta aí, postura confortável, coluna ereta. Então, irmão, sempre que for estudar, sempre que for praticar, lembra, irmão, dá para o irmão fazer isso sentado, deitado. Isso é uma forma que o irmão tem de se precaver com aquele risco de se machucar, que eu falei no vídeo anterior. É uma forma que o irmão tem de estudar sozinho, de praticar sozinho, sem correr esse risco. Entende? E por fim, irmão, eu separei uma dica aqui para você, que é tiro e queda, que eu usei ela várias vezes nos meus momentos da minha jornada iniciática, na minha jornada como ocultista, que eu instruí diversas pessoas dentro das ordens iniciáticas, dentro das religiões, várias vezes e obtendo êxito. E qual é essa dica, irmão? O exercício é o seguinte: o irmão escolhe um assunto de seu interesse. E pode ser um assunto aleatório, não precisa ser iniciático. Quero que o irmão entenda que hoje no YouTube, se o irmão procurar como bater um prego com um martelo, o irmão vai achar um vídeo sobre isso. Tenho certeza. Tem. Escolhe um assunto do seu interesse, irmão. E o irmão vai fazer o quê? Sentar na postura confortável, com a coluna ereta. Ou então, irmão, deita no seu sofá, deita na sua cama, fecha os seus olhos e o irmão vai escutar o vídeo rolando com a instrução. Durante esse exercício, a preocupação do irmão vai ser duas. Uma, se manter acordado enquanto está escutando. É isso que o irmão vai se policiar de propósito. Duas, em prestar atenção em tudo que está sendo dito no vídeo. Sentir sono, abra o olho, pausa o vídeo, pega uma folha de caderno, ou uma folha qualquer, um lápis, uma caneta da sua preferência, e vou fazer um resumo sobre o que eu entendi daquele vídeo, do que eu ouvi. E esquece de praticar naquele dia. Só no dia seguinte. No dia seguinte, o irmão volta naquele mesmo vídeo. Vai ouvir ele desde o começo de novo, mas agora com 3 preocupações. Se manter acordado de propósito enquanto está ouvindo. Prestar atenção em tudo que o irmão estiver ouvindo nesse vídeo.
e focar em, de propósito, superar o tempo que o irmão teve anteriormente. Fez isso, superou o tempo, veio sensação de sono, pausa o vídeo. Faz o resumo do que o irmão entendeu do vídeo. Se o irmão tiver percepções novas sobre o assunto que o irmão já havia resumido, coloca lá, esquece o resumo anterior e faz a nova. E esquece aquele dia, só no dia seguinte. O exercício vai ser sempre manter essas 3 faculdades despertas. Se policiar para estar consciente, se policiar para prestar atenção e se policiar para superar o tempo anterior até conseguir terminar o assunto. Terminou o vídeo? Parabéns, irmão. Escolhe um outro vídeo de um assunto totalmente aleatório, que não tenha nada a ver com aquele, mas que tenha um tempo maior que ele, e mesma atividade. O irmão vai perceber, e aliás, os irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, que usarem essa dica de forma pessoal para estudar, vocês vão começarem a perceber que a capacidade do irmão de aumentar a atividade vibracional, que é o que vai acontecer quando o irmão estiver prestando atenção, e se manter acordado, vai ficar muito maior. Que a capacidade do irmão de prestar atenção, de se perceber, de participar desse universo interno, vai ficar muito maior. E consecutivamente, toda vez que o irmão for estudar um assunto de seu interesse, desses que são expostos nas ordens iniciáticas, na própria sociedade teosófica, toda vez que o irmão for praticar uma ritualística, praticar algum procedimento, o irmão vai ter êxito. O irmão vai começar a deixar de ficar inconsciente. O irmão vai começar a ficar acordado, vai começar a sentir os efeitos, vai começar a ter essas percepções. Por quê? Porque o irmão treinou isso antes, se habituou isso antes. Entende? Então, este, meu irmão, é o segredo do sucesso. Essas percepções, irmão, de ver o que melhorou na sua performance, de o quanto tempo você aguenta mais, é o que vai definir o seu sucesso. Entende? E eu tenho certeza que se o irmão colocar em prática tudo isso de forma correta, sabe, de forma constante, com o tempo o irmão não vai mais ficar inconsciente, pelo contrário, vai começar a despertar suas faculdades. E vai deixar um comentário aqui para mim nesse vídeo, e vai ser mais um dos irmãos igual Elcinho, que eu vou poder citar o caso, falar, olha, irmão X me procurou assim e teve o resultado que ele queria. Entende, gente? Então, essas são as soluções propostas por caso do irmão Dmitry. Eu vou continuar esse vídeo ainda do ponto 5 de sabedoria e de conhecimento, mas agora focando no caso da irmã Jacinta. E é óbvio, vídeo limpo, parte por parte, tema por tema. Eu vou postar esse vídeo agora, já volto com o próximo assunto. Não se esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, @TarcísNeflin. E até lá, namastê, e não perde o próximo vídeo não.